em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos na nossa série de 9 unções. Já trabalhamos 2, hoje vamos trabalhar a terceira. Estamos no texto de Apocalipse 22, do 1 ao 5. E se você tem a sua Bíblia aí, por gentileza, abra ela, vamos ler esse texto mais uma vez. Espero que daqui a 9 semanas a gente tenha ele de cor e salteado, também não só o texto, mas o entendimento do texto. Muito precioso nós compartilharmos a palavra de Deus. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e de outra banda, na margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então nós vimos a nossa primeira mensagem, trabalhamos um pouquinho sobre aquelas 3 primeiras palavras, então me mostrou. Aí nós trabalhamos na semana passada o rio da água da vida, brilhante como um cristal. E hoje vamos trabalhar o terceiro, que sai do trono de Deus, o rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então esse rio sai, ele vem de algum lugar. Quer dizer, todo rio tem a sua nascente. E se você procurar por aí, você vai encontrar um olho da água. Aqui uma quadra para lá, tem um irmão lá que tem dificuldade com o terreno, que bem no meio do terreno, de mais de 500 metros quadrados, ele tem um olho d'água. Ele não pode mexer nesse terreno. Quem é do meio ambiente sabe da importância de um olho d'água. Então todo rio ele começa numa nascente. E é importante essa nascente ser resguardada e protegida. Pesquisei um pouquinho sobre os rios. Nós temos 2 rios que são considerados os maiores da terra. E há uma disputa, qual é o maior rio? Qual é o maior rio? Uns dizem que é o rio Nilo. E depende onde é que está a fonte, para saber a distância, porque a foz fica muito clara do rio Nilo, né? Desemboca ali na cidade do Cairo, no mar Mediterrâneo. E esse rio, ele tem um comprimento, segundo a internet, 6 mil, quase 7 mil quilômetros. Ele tem a área de abrangência dele, do rio, dá 3 milhões e 400 mil quilômetros quadrados. É a área que ele cobre desde a nascente até a foz dele. E ele tem um comprimento de 2.830 quilômetros. O fluxo dele é de 2.830 metros cúbicos por segundo que passam por ele. Eu não sei quanto é que é isso, mas daqui a pouco eu vou fazer uma comparação, daí a gente presta mais atenção. E ele tem lá no Sudão o início. E ele atravessa 6 cidades, como nós vimos na vez passada, da importância do rio. E a riqueza do Egito estava no fato de eles terem esse rio que não parava de correr ali. E aí nós temos outro rio, nosso rio Amazonas. O pastor Werner e eu, nós tivemos lá a oportunidade de encontrar o Rio Negro e o rio Amazonas ali. Eu estava no meio da mensagem, a Melissa veio para o meu lado e disse: o que está fazendo, pai? Pastor, quer dizer, avô, né? E eu comecei a explicar sobre os rios, mostrei o rio Amazonas para ela um pouquinho na fotografia, mas não dá para ter uma noção, né? Aí quando tem a comparação do barco, você vê a grandeza desse rio. E eles consideram que em comprimento, quando eles acharam a nascente dele, que ele tem 6.900 quilômetros desde a nascente, quase 7 mil quilômetros que ele tem. A bacia dele, né, tem 7 milhões e 50 mil quilômetros quadrados, enquanto que o Nilo
tem 3.400.000, 3.400.000. É a área que ele cobre, quanto ele está fluindo. E a vazão, o fluxo, né, é de 209 mil metros cúbicos. Do Nilo é de 2.800. É uma vazão, assim, extraordinária, né? E eu estava explicando para a Melissa, quando você está de um lado do rio, no Amazonas, em determinados pontos, você não vê o outro lado. Então, né, da distância que ele tem. Ele também passa por 7 cidades muito conhecidas. E, segundo o National Geographic, eles determinaram lá a nascente do rio Amazonas num pico, num monte de origem vulcânica chamada Nevado Mismi, a 5.500 metros de altura lá no Peru. Então ele vem pelo Peru, vai passando e vai chegando até nós. A nascente do rio, quando nós falamos dessa nascente, nós precisamos entender que tem uma aplicação muito prática para nós, de entender que a nascente do rio de Deus, ela está no trono. A água, o rio, ele sai do trono. É como que estivesse aqui o trono e debaixo do trono saísse essa água. Ou a partir da água, a partir daquele ambiente, a água sai. E quando nós nos perguntamos sobre, como nós vimos na semana passada, né, se quiser dar uma olhada na semana passada, se não conseguiu acompanhar, um dos principais aspectos do rio em si, para nós, que nós trabalhamos semana passada, a água representa palavras. Então, as palavras que fluem do trono de Deus, elas têm uma importância tremenda sobre nós, né? E essas águas, como são colocadas aqui, elas são brilhantes como cristal. Elas são puras, elas são transparentes, elas são verdadeiras, elas são o que elas são. Quando você olha para o trono e se pergunta o que significa um trono, nós não temos uma monarquia, daí nós não sabemos muito bem o que é isso, mas pelos filmes nós descobrimos, e quando nós colocamos uma foto, e quando nós vamos fazer uma apresentação e falar do trono de Deus, o que nós colocamos aqui? Uma cadeira, né? E normalmente ela quando se pega lá, sempre coloca leões ao redor. Outros dizem que o trono de Salomão era totalmente de marfim, construído. O trono normalmente ele expressa a beleza, a força financeira que aquele rei tem. Toda a sua beleza está naquele trono. E o que ele significa então? É um lugar de poder e é um lugar de autoridade. É um lugar onde decisões são tomadas sobre coisas e sobre pessoas. Porque quando o rei está sentado sobre o seu trono, ele governa sobre pessoas e ele também é judiciário. Ele tem a postura também do judiciário. Então, a vida e a morte estão na palavra do rei, o que ele fala. Tanto que Esther, quando ela entrou na sala do trono, ela podia ser morta se o rei não estendesse para ela o cetro de justiça dele, dizendo que ela está justificada, ela pode entrar. Senão ela ia ser morta, porque ela ousou entrar na presença do rei sem ser convidada. E aí o trono significa que quando um rei está sentado no seu trono, é sinal então que ele vai tomar decisões sobre o seu governo e sobre pessoas. O Senhor Jesus, após a sua morte, ele se apresentou nesse trono, no trono de Deus. E aí você vai encontrar nas Escrituras que um segundo trono ao lado direito é estabelecido para Jesus depois da sua ascensão. Mas ele se apresentou diante do trono de Deus, apresentou a sua obra de salvação, e ele foi declarado justo e o diabo foi condenado. Porque, como você aprendeu já na nossa ITM, as 4 cláusulas que foram colocadas para o governo sobre a face da terra, elas foram quebradas pelo inimigo, porque a terra ela foi, tem um termo para isso, ela foi dada como uso e fruto para o ser humano. E ele passou esse usufruto para o diabo.
E o governo que estava sobre ele na face da terra, ele passou para a mão do diabo. Vem Jesus e agora ele caminha, cumpre as quatro cláusulas. Ele é morto na cruz, ele morre na cruz. A palavra é muito clara sobre isso, que ele morreu na cruz. E ele foi levado diante desse trono de Deus. E houve um julgamento, ele foi declarado justo. E o diabo foi condenado. E a partir dali, Jesus sai então dali e pega as chaves, pega a autoridade da morte e a autoridade sobre o inferno. E a ele é entregue a autoridade sobre toda a criação, sobre todo o planeta Terra. É dado ao nome de Jesus. E toda monarquia, todo rei, né, tem o seu trono. Nós temos na nossa democracia um sinal mais fraco. Eu devia ter uma caneta aqui, né? Mas a autoridade de um presidente está na sua caneta, né? Por isso que o nosso presidente pega lá a Big lá e assina. Na simplicidade ele vai assinando os decretos, né? Na nossa nação, os poderes eles são divididos em 3. Então o poder do presidente não é absoluto, né? Numa monarquia, o rei tem poder absoluto, né? O que ele diz é lei, né? O que ele diz é executado, né? E assim por diante. Quando você pesquisa nas escrituras, os tronos, eu achei interessante isso, você descobre na Bíblia 7 tronos distintos. O primeiro trono que é mencionado, quer dizer, o primeiro que eu menciono aqui é o trono de Satanás, que é marcado pelo orgulho, né? Em Apocalipse 2, quando se fala com a igreja de Pérgamo, João identifica ali onde é que você está, ali está o trono de Satanás, ali naquela cidade de Pérgamo. E em Isaías 14, que nós lemos alguns dias atrás, o diabo ele fala assim: eu subirei ao céu acima das estrelas e exaltarei o meu trono. Ele queria estabelecer um trono de governo acima do trono de Deus. E deu ruim. Né? Deu ruim, foi expulso por causa disso. O mesmo aconteceu com o ser humano, né? Quando ele decide entrar debaixo desse governo de Satanás, deu ruim e ele é expulso do jardim, perde o seu governo. E ele se torna escravo, ele é governado agora por esse trono, o trono do orgulho. Que muitas vezes, se nós não cuidamos por costume, nós ainda agimos e pensamos conforme esse trono ele se apresentou no passado, antes de termos Jesus como nosso Senhor. Depois você tem o trono lá em Isaías, que nós lemos também dias atrás, Isaías 6, quando Isaías tem aquela experiência de ele se apresentar na sala do trono, e ele é impactado pelo trono da santidade de Deus, né? Chamado trono de Yahvé, né? Ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E ele diz: vou morrer. Eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros, e os meus lábios também estão impuros. O que sai da minha boca não é a água da vida, o que tem saído da minha boca é um esgoto, em vez de ser a palavra que vem do trono de Deus. E aí ele tem a experiência, né, da santificação, que ele é tocado pela brasa viva nos seus lábios, e ele é santificado para ele poder estar ali, acompanhar o que estava acontecendo. Depois em Hebreus capítulo 4, você encontra o trono de Deus mesmo, o trono da graça, né, chamado assim, quando ele diz assim: cheguemos-nos com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar ali a misericórdia, a graça, e a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então hoje nós não precisamos ter mais medo de nos achegar diante do trono, porque nós fomos justificados. Jesus estendeu para nós o cetro de justiça dele, declarou ele é justo, ele tem acesso. E você hoje tem acesso à sala do trono, você hoje tem acesso ao trono da graça de Deus. Pode dar uma glória a Deus? Quando a gente entra em Apocalipse, você tem 2 menções do trono, né, em 2 descrições no capítulo 4. No capítulo 4, ele é identificado aqui como o trono do Criador, onde está a adoração. Então, do trono de Deus saíam relâmpagos, do trono de Deus saíam trovões e vozes. Diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais
são os 7 Espíritos de Deus, um lugar de uma manifestação tremenda de poder e de autoridade que está ali. O 5º trono é o trono do rei, que é o trono da justiça, que apresenta em Mateus 25, que diz ali: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Trono da glória, da autoridade, do poder dele se manifestando. Mateus 25 fala do final dos tempos, né? E já fala da terceira fase dos juízes de Deus, como em Apocalipse também tem as 3 fases, nós estamos aí diante da terceira fase, né? O Senhor, Ele está diante desse trono da sua glória. Esse trono, até precisaria pesquisar exatamente ali, mas é um trono em que você e eu, nós vamos poder nos apresentar e receber as nossas recompensas. Cada um de nós vai receber a recompensa do que fez com a sua fé em Cristo Jesus, de como serviu o seu próximo. Quer ter uma boa recompensa? Seja exímio servidor. Sirva o seu irmão, sirva pessoas. Quer ver a sua riqueza multiplicada da parte de Deus? Sirva pessoas. Sirva pessoas. Quanto mais se serve pessoas, porque é o interesse do coração de Deus. Quanto mais e melhor você serve a Deus, mais Ele diz: puxa, eu posso confiar nessa sementeira. Ele semeia mesmo, Ele abençoa mesmo. Então eu vou lançar mais sementes na vida dele, eu vou colocar mais poder na vida dele, eu vou colocar mais riqueza na vida dele. Quanto mais pessoas você alcança, quanto mais pessoas você abençoa, mais Deus acrescenta na sua vida, né? Há um fluxo nesse processo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante também. E o 6º trono é o trono do juiz, o trono do julgamento, que se apresenta no capítulo anterior, aqui no capítulo 20, o grande trono branco. Esse grande trono branco, nós como igreja entendemos que não vamos participar desse trono branco. Ali vão ser julgados os que creem e os que não creem, quer dizer, quem vai ser julgado ali, os que creram e não creram em Jesus. Então, vai ser passado o livro da vida, você se apresenta diante desse trono, teu nome está no livro da vida, você está debaixo do governo de Jesus, melhor dizendo, então, seja bem-vindo nos céus, né? E quem não está com o seu nome no livro da vida, ele vai participar daquilo que está reservado para o diabo, não para as pessoas. Então, você vê esse grande trono branco, né? Onde os livros se abrem, o livro da vida também é aberto, e o que não foi achado escrito no livro da vida, ele é lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, né? E o 7º trono, o trono do Cordeiro, que é esse aqui. Então Apocalipse tem 3 menções, né, de trono. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, quando se fala de trono, se fala uma linguagem de governo. E eu estava conversando com a Silvia, ela está lá cuidando da mãe dela. Hoje está indo fazer uma revisão agora de manhã. Está lá com a ambulância, passeando lá em Assunção, indo do lar de idosos da questão até o hospital para dar uma tratada no acesso que eles colocaram na minha sogra, na mãe da Silvia. Então, quando se fala do trono, eu considero essa mensagem que estava querendo dizer, né? Essa mensagem como que é a mais chave de todas. Quando eu entendo a nascente, quando eu entendo de onde que vem a água, quando eu entendo quem governa sobre mim, o rio flui. Então, o que acontece? Tem às vezes que eu estou desanimado. É sinal do quê? Que as palavras que eu tenho ouvido, os pensamentos que eu tenho seguido, não estão alinhados com a água da vida. Eu renovo o trono de Deus na minha vida. E quando renovo o trono de Deus na minha vida, eu escuto as palavras dele, as decisões dele sobre mim, as declarações, os decretos dele sobre mim. E eu creio no coração, confesso eles na minha boca, e esse rio ele começa a fluir.
E à medida que eu vou fazendo, esse rio se torna cada vez mais forte. E as palavras que queriam me derrubar, elas não têm mais espaço, porque foram substituídas com o rio da água da vida que vem me limpando. Então eu preciso entender muito bem o trono e discernir bem onde o trono de Deus está na minha vida. Então, onde o governo do nosso Pai Celeste e do Cordeiro está, agora são os 2 tronos, né? Dizem que no céu tem 26 tronos. Tem os 24 anciãos que têm os seus tronos, né? 12 e 12, e daí tem mais 2. Né? O trono 1 e o trono 2, e mais 24 tronos. E quando esse rio, esse trono se manifesta, as decisões que vêm desse trono, você vai encontrar as 9 unções das quais nós estamos falando. Nós vamos encontrar a manifestação da árvore da vida na nossa vida. Nós vamos encontrar o fruto, vamos ser produtivos. Vamos encontrar experiências de cura. Vamos encontrar como as maldições elas vão sendo consumidas e a manifestação da bênção vem. Nós vamos encontrar o favor de Deus sobre as nossas vidas, a glória dele, né? O nome dele estampado na nossa fronte e assim por diante. Então esse governo, ele tem essas 9 marcas. Nós falamos das primeiras, né? Onde havia pecado, o pecado é varrido, não tem mais condenação e você é declarado justo. Diga assim: eu sou justo ou justa. Deus te declarou justo, livre acesso ao trono dele. Nada mais te impede de se achegar ao trono da graça dele. É favor dele sobre a sua vida. Amém? E isso aí, digam glória a Deus. O rio da água da vida, falando em vida, o contraponto é: ele tirou a força da morte em nós, e a superabundante graça e o dom da justiça hoje manifesta a vida em nós, e nós reinamos em vida, governamos sobre todas as coisas na nossa vida. Amém? E o que eu acabei de falar é muito rico. Você foi estabelecido para governar sobre todas as coisas. E o principal governo, o qual você precisa conquistar, está na sua vida. O nosso maior problema, quer dizer, o meu maior problema sou eu. Não é o outro. A gente transfere para o outro, falando e dizendo isso, e quando a gente critica o outro, na verdade a gente está falando dos nossos problemas. A nossa fofoca nós estamos falando dos nossos problemas. A gente está se entregando para a vida das pessoas. Esse é o meu problema. E eu vejo na vida do outro e eu aponto o dedo nele. Só que 3 voltam para mim, né? Presta atenção. Então o governo, ele nos dá o governo. A morte não tem mais governo, o medo da morte não tem mais governo. Esses dias eu achei tão interessante. Eu dormindo lá sozinho na casa, né? Acordei, fui no banheiro à noite, e quando passei assim no meu campo, vi um demônio deitado lá da cama, e disse: sai para lá. Voltei, o anjo, resolve isso aí. Eu fui, deitei e dormi. Governo sobre todas as coisas, não me deixa assustar. Se ferrou. O inimigo, quando ele chega na sua vida, ele precisa, como se diz, né? Se ferrar. Você tem autoridade sobre todas as coisas, sobre cada pensamento, sobre cada sentimento, sobre cada emoção. Você tem governo em todas as áreas da vida. Você foi configurado pelo Espírito Santo e ele está trabalhando na sua vida para você reinar em vida, manifestar o céu na terra. Então não há coisas impossíveis, não há coisas que você não possa aprender, que você não possa executar. Se o Senhor está te chamando, Ele te dá uma oportunidade, a sua capacidade vem dEle. É o que Paulo diz, né? A nossa capacidade vem dEle. E você enfrenta cada uma das situações. Bom, mas essa é a palavra da semana passada. Então, palavras de vida fluem do nosso interior. E o governo tem a ver com palavras, né? E hoje, então, nós estamos falando do trono de Deus. Quando se fala do trono, então, queria lembrar com você o texto lá de Colossenses, né? Onde é dito que
Você estava no império, quer dizer, nós estávamos no império das trevas, debaixo do governo de Satanás, e nós fomos transportados, transladados, nós fomos, tem uma outra palavra, né? Nós fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor. Pode dar uma glória a Deus? Olha que preciosa a obra, ela é completa, sempre quando a 9 aparece é algo completo, 9 dons, 9 frutos, né? 9 partes do fruto do Espírito. E hoje o que nós experimentamos? Uma guerra de tronos em nossa vida. A nossa grande luta é entender os tronos e como eles lutam pelas nossas vidas. E nós temos aí esses dois tronos, do império das trevas e do reino de Deus. E podemos falar da luta do império contra o reino. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós aceitamos não só as bênçãos dele. Às vezes a gente chega, às vezes não, a maioria de nós vem pelas bênçãos, né? E aí essas bênçãos nos tocam. E nós percebemos e somos tocados pelas bênçãos de Deus, porque o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo, o fruto, a manifestação do reino de Deus, ele vem sobre nós e nós gostamos disso, mas aí chega o momento que nós precisamos tomar a decisão. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós aceitamos o governo dele sobre nós. E isso, lamentavelmente, nós não entendemos no nosso dia a dia. Até nós somos confundidos, às vezes, com a palavra liberdade, ou que o governo de Deus na nossa vida traz uma liberdade tremenda, que nós nos confundimos e lemos lá, não, em Cristo Jesus sou livre, a pessoa diz, não, sou livre para fazer o que eu quero. Não, sou livre para fazer a vontade de Deus, para viver essa vontade de Deus, em toda a sua riqueza. Então, a palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,15, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, quando isso acontece, no momento em que nós cremos no coração e no momento em que nós confessamos com os nossos lábios. O interessante é que aquele texto de Romanos 10, 9 e 10 que nós usamos muitas vezes, você já ouviu eu falar sobre isso, né? Que diz ali em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, aquilo que Deus declara sobre nós, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a palavra do Senhor aqui, a palavra Senhor aqui, que é a nossa grande luta. E quando a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, para eles era muito claro isso, para nós não. E você já ouviu falar da palavra Kyrios? Diga para mim assim, Kyrios. Está falando grego, hein? Kyrios, faz um biquinho assim, é Kyrios. Era muito comum essa palavra, se usava para Senhor. Então, na época, eles tinham escravos, e o senhor de um escravo, ele era Kyrios, só que os Kyrios com letra minúscula. Quando era dono de um terreno, ele era chamado Kyrios, né, proprietário sobre aquele terreno. Agora tinha um Kyrios dos Kyrios, um senhor dos senhores, que era um imperador romano. Eles tinham o título de Kyrios, dono sobre tudo e sobre todos. Tudo no reino no Império Romano era do Kyrios. E todos do Império do Kyrios eram dele. Ele tinha autoridade de matar, tanto que Nero matou, e ninguém se incomodou com isso, porque o Kyrios tinha autoridade para isso. Aí chega os cristãos e dizem, não, César não é Kyrios, Jesus é Kyrios. Ok, você é um traidor, vai morrer no Coliseu. Por simplesmente não reconhecer mais ao César como Kyrios dos Kyrios, como Senhor dos senhores, agora Jesus é o Senhor dos senhores. E esse Kyrios era com letra maiúscula. Então, desse modo, quando alguém confessa Jesus como Senhor na sua vida, ele está dizendo, Jesus, você é meu chefe, meu
dono, meu proprietário, aquele que manda na minha vida. Sou seu e tudo que eu tenho pertence a você. Uma declaração forte, não é verdade? Não sei se no momento do convite para a salvação, alguém iria aceitar um convite assim, entrega a sua vida. Quando nós usamos a expressão entrega, né, já traz esse entendimento de uma entrega, de uma rendição. Quando eu venho a Ele, eu tenho essa liberdade para fazer isso hoje, eu reconheço e entrego o governo da minha vida ao Senhor Jesus. E aí a pergunta é, quem governa as nossas vidas? E o que eu já estava falando, a obra da salvação, ela trouxe você e eu para a liberdade de escolha. Se você ler Efésios 2, ninguém de nós tinha escolha antes de Jesus. Nós éramos escravos do diabo. E ninguém podia sair debaixo do seu governo, não tinha oportunidade. Tanto que, você já ouviu falar isso também, que no Antigo Testamento, eles precisavam ofertar os animais para para buscar se defender das influências das trevas. E havia um processo de resguardo, de luta com relação a isso, mas quando chega no Novo Testamento, Jesus se apresenta e imediatamente o diabo se apresenta. Enquanto você tem 3 menções do diabo no Velho Testamento, no Novo Testamento é uma explosão. Porque o império agora está sendo atacado pelo rei, pelo reino de Deus. E ele não quer perder o governo. Então a tentação do diabo para com Jesus foi em relação ao governo sobre a vida dele. E a chave do governo é a adoração. Tanto que ali Jesus diz, sai. Aqui não. Adorar é só o meu Deus. Eu não vou fazer nada em benefício próprio. E eu não estou aqui pelos reinos desse mundo. Reino animal, reino mineral, todas as riquezas, todo o ouro que esse mundo tem. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás do governo. E o diabo disse, só me adore porque daí o governo fica comigo. E você domina a terra. Não é a terra que você quer? Não são as pessoas que você quer? Mas ele queria ficar debaixo do controle. E aí vem Jesus e ele nos liberta. Isso é importante entender. A partir de então se cunhou essa expressão livre-arbítrio. Agora eu posso escolher entre os dois, que governante eu quero ter na minha vida. Qual governante você quer ter sobre a sua vida? Ninguém fala nada? Qual governante que você quer ter na sua vida? Então o trono em nossa vida, onde é que ele está? Onde é que está o ponto de conexão da eternidade, do trono que está na eternidade com o trono da nossa vida? O Bill Hybels, não foi o Bill Hybels, foi o outro Bill. Bill Johnson também não foi. Nem o Billy the Kid, foi o Bill Bright. Isso, Bill Bright. Está cheio de Bill, né, nos Estados Unidos. O Bill Bright, ele fundou ali a missão. Até isso também fugiu. Eles são menos conhecidos hoje em dia, mas ele cunhou lá as 4 leis espirituais, né? E ele fala sobre o trono no seu coração. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios, mais do que tudo, guarda o teu coração, porque dali procedem as fontes da vida. Se a fonte está ruim, todo o rio vai estar ruim. Então eu percebo que pelas minhas palavras que eu uso durante o dia a dia, pelas coisas que eu digo, a que fonte o meu coração está ligado. Isso é sério. A nascente do rio de Deus em nossa vida, então, é o nosso coração, pois isso está... essa nascente, ela precisa ser protegida ao máximo, como já falei sobre o pessoal do meio ambiente. Então, quando eu confesso a Jesus como Senhor, a palavra confessar aqui não é só falar, a palavra é concordar.
é expressar uma concordância. Eu concordo que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu concordo que Ele é o Kyrios da minha vida. Eu concordo que Ele é o dono da minha vida. Eu concordo que Ele é meu rei. Você pode dizer assim, eu concordo que Jesus é meu rei? Eu concordo que Ele é meu governante? Uma coisa interessante que ele diz, e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos. O que é o ressuscitar dos mortos? É impossível para o ser humano, o ressuscitar dos mortos. O que está morto, não reage mais. Chuta um morto para ver se ele te bate de volta. Não está nem aí. Coisas que não tem mais vida, que não tem mais esperança, que não tem mais expectativa. E quando você crê no coração que o Senhor Jesus, inclusive, é Senhor da morte, das coisas que não tem mais, que nós dizemos que não tem mais jeito, nós experimentamos a salvação, a solução que vem da parte de Deus. Porque com o coração se crê para aquilo que está estabelecido por Deus, né? A vontade de Deus, que é soberana sobre todas as coisas, e com a minha boca eu concordo, é assim. Eu olho para a minha vida e o inimigo diz, você não é capaz. Aí, Espírito Santo, o que você está dizendo no meu coração? Eu sou a sua capacidade, eu sou capaz. Eu vou concordando com isso. Aí o inimigo lança uma seta de dúvida. Não confia em Deus aí, porque vai dar ruim isso aí para você, para o teu lado, que nem a gente leu hoje lá em Isaías. Aliás, essa parte de Isaías ali é um pouquinho pegado para ler, né? Vem os juízos até o capítulo 39. Aí, no 40 dá uma virada. Até vou te mandar um próximo vídeo para a segunda parte. Isaías dividido em duas partes ali. Então tem que ter paciência um pouquinho, entender os juízos que Deus fala e entender, pegar uma verdade, né, como se diz hoje, um código, pegar um entendimento por dia, né, e você aplica isso na sua vida. Então o diabo, ele sempre vai colocar dúvida, ele governa na dúvida. Isso quer dizer que quem fica sobre o muro, já dançou. Numa decisão, tem que decidir pelas coisas do reino, se posicionar. E interessante que esse texto, quando ele fala em confessar a Jesus como Senhor, ele não fala que é uma vez só. Em cada uma das situações que eu me deparo na minha vida. Quando um dia eu me aposentar, eu vou declarar Jesus como Senhor sobre minha aposentadoria. Está chegando. Ele é Senhor, se não tem filho ainda, ou não tem casamento, Ele é Senhor sobre o meu casamento. Por isso eu decido me manter e resguardar em santidade e casar virgem. Porque Jesus é o Senhor da minha vida. E Ele me orienta para isso. E eu vou caminhar assim. Em cada uma das situações eu vou reconhecendo o governo de Jesus na minha vida. Eu posso decidir pelas coisas de hoje. É o agora. Quando eu pego o passado, eu sou curado e sou liberto quando eu vou declarando Jesus como Senhor sobre cada momento da minha vida. E como eu falei na semana passada, cada dor sua, e você declara Jesus como Senhor, você governa sobre ela, e você vai dar testemunho sobre ela, dá um livro e você liberta outras pessoas. A sua maior dor é a sua maior riqueza. A riqueza da sua vida está nas suas histórias que você foi acumulando, nas experiências de como você foi vendo Jesus como Senhor na sua vida. Eu era um menino estranho, tímido, gago, não conseguia falar, me atrapalhava todo. Um dia me colocaram para dar testemunho, eu saí correndo, me escondi atrás dos outros lá. Cadê o Arno? Está lá escondido atrás dos outros. De vergonha de falar de Jesus. Aí o sentimento de condenação. Você deu ruim, né? Você negou Jesus hoje. Você vai experimentando a libertação, reconhecendo Jesus como o Senhor em cada uma das áreas da sua vida. Em cada um dos seus confrontos e suas lutas, você vai reconhecendo o governo dele. E diz, Jesus é Kyrios aqui, Ele é Senhor, absoluto e dono, Ele está governando essa área da minha vida plenamente. E o que acontece? O resultado, a sua recompensa, rios de água viva fluem na sua vida. Uhul!
Então, o Tom, eu me lembrei do Tom Sampaio, até procurei, não, acho que o Paulo, uma vez, acho que passou para você, Paulo, o Tom Sampaio me passou a oração da legalidade. Acabei não copiando, mas ele cunhou essa expressão, oração da legalidade. Quando eu saio legalmente, eu peço a conta do inferno e entro debaixo do governo de Jesus. Eu peço a conta daquele governo e recebo Jesus como Senhor na minha vida. A oração de entrega é isso que ela faz. É eu declarar que eu saio desse governo e eu entro nesse governo. E ele precisa vir do coração, não adianta só falar. Por que do coração? Porque nos embates eu vou perceber quem está no governo. Nas minhas lutas, nos meus desafios. Então, o que significa confessar a Jesus como Senhor? Concordar que Ele é o Senhor, nosso Rei, que a decisão é dEle, a decisão dEle prevalece sobre a minha, significa que eu submeto ao governo dEle e tudo o que eu tenho, pertence a Ele. E isso é meio louco, obedecer à ideia dEle. Estava ouvindo o testemunho de um irmão, ele disse, eu estou sentado aqui nesse canto, de repente me vem assim, senta, vai para perto daquela pilastra. Mas não tem nada a ver, né? A dúvida. A gente sempre toma o direito à dúvida quando, não, mas agora não cabe. Mas não custa nada obedecer, né? E quanto mais eu obedeço a voz, quanto mais eu obedeço o governo de Deus na minha vida, mais rápido é o meu crescimento. O meu crescimento, a minha velocidade de crescimento, a minha maturidade é definida quão rápido eu obedeço à voz do Espírito Santo na minha vida. Aí tá bom, então ele colocou nessa pilastra. Quando ele se colocou na pilastra, o palestrante olhou para ele e deu uma palavra para ele. E ele queria se conectar com aquele palestrante. E ele disse, beleza, vou fazer o que você pede para mim. Aí ele tinha pedido para levar um carro de uma cidade para outra. Aí o que aconteceu, pediram para ele ir até a casa para buscar o carro. Daí ele pegou a esposa dele e foi para essa casa. No meio do caminho, no Uber, Deus fala com ele, pede para tal pessoa lá, para que a tua esposa possa tocar o piano. Disse, eu nem conheço o cara é meio bambambam aí, eu vou chegar na casa dele, disse, deixa minha esposa tocar no teu piano, que o cara tinha acabado de comprar um piano de não sei quantos mil lá. Então, ele entrou, aí quando a pessoa que veio atender a porta estava tocando piano, ela veio lá, tocou, e aí ele entrou ali, e a pessoa estava lá, clim, tentando tirar alguma coisa, e ela disse, você não quer deixar minha esposa tocar? Lá toca o piano aí. E ela começou a tocar, que nem a Fabiane tocando para lá e para cá, que nem a Miriam toca, que nem a Aline tocando ali. E aí o dono da festa veio, chamou a atenção. Disse, alguém está inaugurando meu piano de vez, agora sim. Se ele não tivesse obedecido uma orientaçãozinha pequena aqui, né, pastor Werner, que você sempre ensina na escola de profetas, ele não teria o passo seguinte. E Deus, ele fala uma coisa de cada vez, ele não fala toda a história para a gente quer toda a história, não, me dá o plano. Não, o plano é dar um passo. Mas qual é o plano? Dê o próximo passo. Qual é o plano? Dê o próximo passo. Siga sempre aquele passo que você sabe. E aqui está o maior problema da humanidade, que é pecado. O pecado é o quê? É sair do governo de Jesus e entrar debaixo do governo do diabo novamente. Isso é muito sério. Não estou falando em perder salvação, estou falando em experiência de vida, em manifestação do reino de Deus. O resultado do governo do Senhor Jesus na nossa vida é o que acontece. Eu vou ouvindo a palavra dele, eu vou recebendo ela no meu coração e eu vou falando essa palavra. E esse rio ele vai fluindo.
Mas o meu coração, ele é enganoso, ele está cheio de engano, está cheio de confusão, está amargurado, está cheio de falta de perdão, está cheio de conceitos fora do reino, cheio de pensamentos das trevas. Agora vem essa água fresca. E o que é a primeira coisa que tem que acontecer quando você entra num lugar sujo? Tem que lavar ele, tem que limpar. Aí o que acontece? Você vai ouvindo a palavra e vai dizendo sim, você vai declarando essa palavra na sua vida. Aí a amargura, ela é lavada, a falta de perdão, ela é lavada, a morte, ela é lavada, os efeitos da morte são lavados, pensamentos de morte são lavados, o desânimo é lavado, vai limpando e trabalhando nas suas decisões que você tomou e vai alinhando a sua caminhada. Quando eu não confio em mim mesmo, confio no guiar dele, ele é quem endireita as minhas veredas. E esse endireitar era pelo fluxo do rio na minha vida. Quanto mais eu obedeço, é para perdoar? Então estou perdoando, não estou com vontade não, mas eu vou perdoar. É para entregar a amargura? Eu entrego a amargura. É para entregar pensamento de morte? Eu vou entregar o pensamento de morte. E vou reconhecer Jesus como o Senhor sobre a minha vida. A minha vida tem valor. O inimigo vem dizendo, você não presta, é melhor você morrer mesmo. E aí eu fico na dúvida, o que o trono de Deus diz? E aí você crê no coração e confessa com sua boca. Isso é processual e diária na nossa vida, constantemente. E isso se chama batalha espiritual. Uma guerra de tronos, que é no coração. E ele vai limpando, e vai limpando, e vai limpando o nosso coração. Amém? Teria muitas coisas ainda, mas não quero me estender. Quero concluir com você. Eu acho que já deu para pegar algumas verdades e acolher no coração. E a principal é de você ter claro na sua vida o trono do seu coração. Quem está no trono? Quem determina o seu pensar? Quem determina o seu sentimento? Quem lhe guia nas suas decisões? Eu quero convidar a nós nos renovarmos nessa manhã e nos conectar de uma maneira nova no trono de Deus, de reconhecer esse trono. Eu quero te convidar a você crer no coração e você concordar com as suas palavras, as palavras que saem do trono de Deus. Eu percebo que quando eu começo a ficar ansioso, eu tenho percebido algumas pessoas ansiosas ao meu redor, e as notícias que vêm aí ao nosso redor, né, pessoas com gripe, doenças, e é natural que a ansiedade venha nesse momento, né? E a ansiedade às vezes financeiras, e as ansiedades que querem dominar o nosso coração, né? E nós pensamos ruim, pensamentos ruins vêm à mente, e você começa a falar esses pensamentos. O que é isso? É um esgoto que está fluindo. E não o rio d'água da vida, brilhante como cristal, limpo como cristal. Eu quero te convidar hoje, e antes de nós ungirmos a você, de você firmar o seu coração hoje, e reconhecer o governo de Jesus na sua vida. Dizer, Jesus é o meu. Talvez a palavra Senhor, ela talvez não expresse isso tão forte. Use uma palavra que expresse o significado da palavra Senhor, da palavra Kyrios. De dizer, não tem nada errado, Ele é o dono da minha vida. De dizer, Ele é o rei do meu coração. Eu estou no reino de Deus e resisto todo intento do império das trevas contra a minha vida. O governo, eu só me sustento nessa batalha espiritual quando estou debaixo do governo, debaixo da autoridade, debaixo do poder do nome de Jesus. Então, o seu posicionamento com relação ao senhorio de Jesus na sua vida, ele é a chave. E depois eu quero te convidar
a você pensar um pouquinho sobre as situações em que é necessário você reconhecer a Jesus como o Senhor, como o governante daquela situação. O governante daquela situação, o governo dele, o senhorio, como nós também chamamos. Todo nome precisa se submeter à autoridade do nome de Jesus. Seja ela tenha um nome financeiro, tenha um nome de doença, tenha um nome de uma situação, todo nome, né? Às vezes a gente acha que é nome de pessoas, mas para tudo se dá nome. E tudo está debaixo do governo do nome de Jesus. Ele detém a autoridade, ele detém o poder. Às vezes, isso é uma ministração ainda que eu quero conversar um pouquinho mais na frente, depois das 9. Nós precisamos reconhecer a diferença, o que o reino e a igreja têm em conjunto. Hoje tem uma dicotomia, né? Se fala do reino de Deus e da igreja. Até perguntei para uma escritora como ela entendia o reino e a igreja. Daí ela disse para mim: o reino é da terra. Quer dizer, a igreja é da terra e o reino é do céu. Esse é o pensamento. E não é. A igreja, ela é do céu. E o que é a igreja? Não é esse prédio aqui. Esse prédio não é o templo. Houve uma mudança de governo. No reino de Deus, o que acontece? Ele governa a sua vida. Aí ele governa, quando governa a sua vida, o governo dele precisa ser estabelecido na sua família. O que é a igreja? É a reunião das famílias. A igreja é a reunião onde o Senhor Jesus, ele governa no meio dela. Ele governa por intermédio de pessoas. Para quê? Para servir, para abençoar famílias. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão, estender mais essa historinha, e ele estava conversando com ele essa semana. Ele disse: quando eu cheguei na igreja, tinha 4 anos. Ele disse: eu estava conversando com os colegas de trabalho, e eles viram um montante, na minha conversa que eu estava com eles, eles viram um montante do meu dízimo. Aí ele perguntou: você dá tudo isso? E aí ele teve uma inspiração. Quando cheguei na igreja, tinha 4 anos. De uma família complicada. Traições, confusões. Eu cheguei lá, tinha luz. Eu cheguei lá, tinha o pessoal do Ministério Infantil que me acolheu. Me aturaram lá, brinquei, estraguei, participei das coisas, tinha luz, eu era protegido. Cresci na igreja. Hoje, ele diz assim: eu quero colocar a minha empresa para comprar o prédio, para que a igreja possa se construir. Hoje chegou a minha vez de eu bancar, para que quando aquele que chega com a família destruída, seja curado, seja liberto. Entre para debaixo do governo de Jesus. Eu quero ser um financiador, um investidor do reino. Ele não está olhando para prédios, nem para reconhecimento. Ele está falando do coração. E as coisas que o Espírito Santo fala com o nosso coração é nesse nível. Ele quer te enriquecer em abundância. Nós vamos ver sobre isso quando falar sobre produtividade. Mas há algo muito superior do que das coisas que nós vemos. São pessoas, a sua história. Eu insisti com isso, a sua história salva vidas. Por isso ela precisa ser escrita. A sua história, ela precisa ser escrita, porque vai curar pessoas. A sua história é o seu maior tesouro que você tem na sua vida. Se você começar a escrever a história da sua família, então você vai perceber que quanto mais você vai abençoando com as suas histórias, como você venceu as suas lutas e experimentou a Jesus como Senhor na sua vida, e como a sua vida foi transformada, é a sua riqueza.
Jesus é o Rei da minha vida. Ele é o dono do meu chamado. Tudo que tenho, tudo que sou, tem vindo dele e é para ele. E eu quero te convidar a você se posicionar diante dele agora e abrir o seu coração. Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Peço que os músicos